Pai querido, te adoramos mais uma vez. Ó Deus, louvamos o teu nome pela tua graça em nossas vidas, pela tua bondade, pela tua fidelidade conosco. Muito obrigado, Pai, pela tua grande misericórdia sobre nós, a tua grande graça, que até aqui tem nos alcançado, tem nos fortalecido. Muito obrigado pelo pão de cada dia que o Senhor nos deu hoje, Pai, diante de um mundo com tanta fome, milhares e milhões ao redor do mundo têm passado fome, mas o Senhor, pela tua misericórdia, tem nos concedido a graça de ter o alimento em nossas mesas, Senhor. Ó Deus, rogamos pelos famintos do mundo, tenha misericórdia. Ó Deus, trabalha nos governos, que o pão seja dividido, Senhor, de maneira que os famintos sejam saciados. No nome de Jesus. Ó Deus, queremos rogar pelos enfermos nesta hora. Visita, Senhor, a tua filha Alessandra, toca nos seus rins. Manifesta ali, Senhor, o teu poder e a tua graça, curando a tua serva. Ó Deus bendito e amado, tocando no rim da tua filha e repreendendo todo o mal, em nome de Jesus. Deus querido e amado, intervém na vida da tua serva e manifesta ali a tua graça bendita com a tua mão poderosa. Rogamos, Senhor, pela vida do Ricardo também. Visita o teu filho nesta hora e toca nos seus nervos. Ó Senhor, ele precisa da tua mão poderosa, da tua intervenção sobre ele. E nós, nessa hora, vamos a ti como igreja reunidos, rogando a tua misericórdia, rogando a tua graça, pedindo que a tua mão bendita o visites nesta hora, renova as suas forças, renova a sua esposa Tamara, seu filho Pedro, toma aquela família nas tuas mãos, Senhor. Toma ali pastor Josué, sua esposa Maria José, guarda a missão avante, guarda a senhora Priscila, que trabalha ali na secretaria, seu esposo Agostinho, guarda toda a família avante, Senhor, os pastores que têm cooperado com a missão, os parceiros de oração, de contribuição, aonde estiver cada um, que a tua mão bendita esteja sobre eles nesta hora, Senhor. Visita os missionários no campo também, os teus filhos que estão na Espanha, visita ali Poliana, visita, Senhor, o Celso, a Heloísa, o Guilherme e a Leila, visita o Pedro e a Gabi, sua esposa. Pai querido, visita Rogério e Andressa. Guarda, Senhor, cada um daqueles casais, avança com o teu reino ali na Espanha, manifestando bondade e graça, Senhor, sobre aquela nação, que o evangelho do Senhor seja, ó Deus, expandido ali, pregado com poder e com graça. Toma em tuas mãos, lá na Tailândia, o Silvio e a Márcia e aquela pequena igreja tailandesa. Ó Deus, que a cidade de Bangkok seja tocada pela tua mão poderosa. Usa os teus filhos ali, Senhor. Usa a vida do Davi e da sua esposa. Guarda aquele casal, aquelas crianças, Senhor. Toma a Juliana nas tuas mãos, aqueles pequeninos. Fortalece, guarda, sustenta. Usa os teus servos ali, Pai, para o louvor da tua glória. Guarda a vida do Natan e da Alessandra, que se prepara para voltar ao campo. Guarda o João Pedro, guarda a Júlia ali no Uruguai. Toca na vida da Júlia. Cura também, restaura a saúde, ó Deus, daquela jovem, manifestando a tua bondade sobre ela. Ó Deus, jogamos pelo Wellington e a Paula lá em Uganda, Senhor, na África. Visita aquele casal, visita seu filho. Ó Deus amado, guarda aquele moço, guarda aquele casal, fortalece ali toda a equipe, Senhor, que trabalha com eles, concedendo, ó Deus, a tua proteção, livrando dessa pandemia, em o nome de Jesus. Pai, visita os enfermos do nosso país, aqueles que estão necessitados de cura, que estão nos hospitais, carecendo do teu toque. Ó Senhor, visita a Célia nesta hora, está internada, toca naquela vida, Senhor, e manifesta ali o teu poder e a tua graça, no nome de Jesus. Visita teu filho Badu, toca no seu fígado, cura o teu servo, repreende, Senhor, toda aquela sobreposição sobre o seu fígado, que seja arrancada no nome de Jesus. Visita o Marcos Vinícius, toca, Senhor, nas suas juntas, nas suas medulas,
tira todo inchaço, ó Deus, toda artrite reumatoide, que a tua mão poderosa possa tocá-lo, Senhor, e curar em nome de Jesus. Visita meu pai, seu Galdino, sua esposa Marilda, visita os anciãos da tua igreja, Senhor, Ana Souza, irmã Joana, Senhor, visita, ó Deus, Maria dos Anjos, Valdeci, Silvia, cada um dos teus servos nessa noite. Manifesta a tua bondade, a tua graça. Guarda-nos nessa hora, fala conosco, enche o nosso coração do fogo do Espírito Santo, vivifica-nos pela tua palavra. Ó Deus, traz avivamento à igreja nesse tempo do fim, que sejamos avivados e que o nosso prazer seja a tua palavra. Ó Deus, que o nosso prazer seja a tua presença, a comunhão diária com o Senhor, para o louvor da tua glória. Nós oramos, Senhor, fica conosco, abre a nossa mente nesta noite, dá-nos entendimento da tua palavra, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Você que chegou durante a oração, seja bem-vindo. Deus fale ao teu coração, Deus te abençoe, te fortaleça através da sua palavra. Amém? Nós vamos continuar meditando no mesmo tema, as marcas de um verdadeiro cristão. Hoje, parte 3. Eu gostaria de recapitular com os queridos irmãos. Primeira marca. O verdadeiro cristão é um discípulo do Senhor Jesus. O discípulo é um seguidor do Senhor. O discípulo é um seguidor do Mestre. É um imitador. Aquele que segue os passos do Senhor Jesus, aquele que submete a sua vida ao senhorio de Cristo. E ele diz como os apóstolos do Senhor Jesus, lá em Atos 5, 28 e 29. Abra a sua Bíblia, e esse é o primeiro texto que vamos ler, Atos, capítulo 5, 28 e 29. O discípulo que submete a sua vida ao senhorio de Cristo, ele diz que antes importa obedecer a Deus do que aos homens, não importando o custo que ele vai pagar. Né? Nós falamos na última live, no nosso último encontro, que seguir o Senhor, ser um discípulo do Senhor Jesus, tem um custo. E muitas das vezes o custo é alto. Muitas das vezes custa a própria vida. E nesse texto, Atos capítulo 5, verso 28 e 29, leia comigo, se você tem sua Bíblia, caneta e caderno. Você pode anotar. Se você quiser chamar os amigos também para essa live, por favor, compartilhe. Assim eles terão a oportunidade de, junto conosco, olhar a palavra do Senhor essa noite. Então diz assim o texto, Atos capítulo 5, verso 28. Dizendo expressamente, vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Essa foi a resposta de Pedro para as autoridades judaicas, porque já haviam prendido a eles e proibiram deles pregarem em nome de Jesus. Olha que audácia daquelas autoridades. Eles estavam presos e de noite um anjo do Senhor foi lá na cadeia, abriu as portas e tirou a Pedro e os apóstolos. E disse a eles o seguinte, volta lá no templo e diz ao povo todas as palavras dessa vida. Oh glória, que tempo glorioso! E então eles voltaram ao templo e continuaram pregando. As autoridades chegaram, alguém avisou, olha, aqueles homens que vocês prenderam ontem, hoje eles já estão soltos e estão lá no templo pregando. As autoridades ficaram apavoradas, né? Porque as cadeias se abriram e os guardas estavam lá postos, as sentinelas estavam lá.
mas um anjo do Senhor, indo lá de madrugada, abriu as cadeias sem o auxílio de chaves. E Pedro e os apóstolos saíram e voltaram para o templo pregando. Então, quando eles arguíram os apóstolos e disseram: nós ordenamos a vocês que não pregassem nesse nome, contudo, vocês encheram Jerusalém da vossa doutrina e estão lançando sobre nós o sangue desse homem. Porque na pregação Pedro disse: vós matastes o autor da vida. Porque eles haviam crucificado o Senhor Jesus, e era verdade o que Pedro dizia. E a resposta deles foi esta: antes importa obedecer a Deus do que os homens. Então, querido, esta é a postura de um discípulo, um seguidor de Jesus, não importando o preço que ele vá pagar, mas ele vai obedecer a Deus. Se você se julga um verdadeiro cristão e você é um discípulo, um seguidor de Jesus, saiba disso. Importa obedecer a Deus do que aos homens. E você sabe que isso vai ter um preço a pagar. Amém, querido? Nós vamos obedecer às autoridades até um certo limite. Até quando não infringir com as Sagradas Escrituras. Quando as autoridades nos proibirem de pregar, em qualquer tempo, em qualquer época, nós então seremos obrigados a descumprir as autoridades. Porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém, querido? Você está disposto a pagar o preço da pregação do Evangelho, ainda que seja com a própria vida? É preciso pensar nisso. A segunda marca da qual nós abordamos foi que um verdadeiro cristão é uma nova criatura, alguém que nasceu de novo, que tem um novo comportamento, uma nova mentalidade, uma nova conduta na sociedade. Uma nova criatura é alguém que foi transformado. Ele nasceu de novo. E o texto que vimos foi 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Gostaria que você me acompanhasse até o texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, que diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se você é um verdadeiro cristão, você é uma nova criatura. Alguém que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas já passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Amém, querido? Você ganhou uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar, de agir, e você então tem agora uma nova conduta na sociedade. Conduta esta que as pessoas conseguem discernir. Ali vai um verdadeiro cristão. E se alguém perguntar: como você sabe? Pela conduta dele, a forma como ele age, como ele lidar com as pessoas, a forma como ele lidar com o dinheiro, com as autoridades. Porque ele é uma nova criatura. Não tem como confundir uma nova criatura com alguém que não nasceu de novo. Muito bem. A terceira marca de um verdadeiro cristão é que ele é um filho de Deus. E aí muitos podem pensar: mas eu sou um filho de Deus. E essa noite eu queria trabalhar com você, querido irmão, irmã, você que nos visita, você que está conosco essa noite, você que verá e ouvirá esse vídeo daqui a alguns anos, alguns meses. Nós não sabemos quando Jesus virá, mas enquanto Jesus não voltar e as autoridades ainda permitirem a pregação da palavra,
esse vídeo, então, pode esclarecer. Você pode perguntar, será que eu sou um filho de Deus? E hoje nós vamos trabalhar este detalhe, essa questão. Quem é um filho de Deus? À luz da Bíblia. Muitas pessoas dizem, Deus é pai. Deus é pai, porém, nem de todos. Não é isso que a Bíblia diz. E eu queria ir com queridos irmãos e amigos no Evangelho de João, capítulo 1. É o primeiro texto que nós vamos abordar acerca da nossa filiação em Cristo Jesus. Quem são os filhos de Deus? Evangelho de João, capítulo 1. Nós já falamos nesse texto, se eu não me engano, umas 2 vezes. Mas hoje vamos voltar nele e vamos a outros textos. Um verdadeiro cristão é um filho de Deus. Esta é a terceira marca de um verdadeiro cristão. João capítulo 1, vamos ler de 10 a 12. Se você achou, leia comigo. Diz assim, o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, querido, quem são os filhos de Deus? E esse texto já começa trazendo uma clareza. Deus enviou Jesus ao mundo, e o texto diz, ele veio para o que era seus. Para o que era seu. E os seus não o receberam. E aqui está falando dos judeus, que já era o chamado povo de Deus. Mas eles rejeitaram o Senhor Jesus. Tanto é que crucificaram o Senhor Jesus, pendurando na cruz do Calvário. Os judeus entregaram Jesus para os romanos matarem. Então eles foram coautor na morte de Jesus. Por isso que João, quando escreve o Evangelho, diz, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, porém, todavia, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são esses? A saber, aos que creem no seu nome. Então, querido amigo, querido irmão, os filhos de Deus são aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Esses receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. E nós vamos olhar e perceber através da Bíblia por que essa expressão, né? Receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque o filho de Deus é aquele que nasceu de novo. É aquele que foi transformado numa nova criatura. O poder de Jesus, através do Espírito Santo, entrou naquela vida. E ele então foi feito, ele foi transformado em uma nova criatura. É o que Jesus diz a Nicodemos. Vamos também nesse texto, João 3, versículo 5. Aí nesse mesmo Evangelho de João, capítulo 3, verso 5, esse é um texto que nós também já abordamos, e agora voltamos a ele, e vamos ler o versículo 5. Olha o que Jesus diz a Nicodemos. Respondeu Jesus, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, então, se ele não vai entrar no reino de Deus, é porque ele não é um filho de Deus. Por que não? Porque ele não nasceu de novo, não nasceu da água e do Espírito. Então, querido, o poder de ser chamado filho de Deus são para todos quantos nasceram de novo. Todos quantos desejarem nascer de novo.
todos quantos quiserem o Evangelho de Jesus, quiserem ir até Cristo, ouvindo a palavra, a pregação do Evangelho, seu coração gerando fé, como diz lá em Romanos capítulo 10, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação de Cristo Jesus. E então você deseja o perdão de Deus para os seus pecados, e você entrega a sua vida completamente nas mãos de Jesus, e você se torna um filho de Deus pelo poder do Espírito Santo. Você foi gerado de novo pelo Espírito Santo, né? Nascer de novo aí é ser gerado pelo Espírito Santo. O Filho de Deus é aquele que nasceu do Espírito. Nasceu novamente, ele foi regenerado. A palavra regenerado é gerado de novo. Pedro, vamos na carta do apóstolo Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1. Pedro vai dizer que nós fomos gerados. Fomos regenerados. Gerados segunda vez. E Pedro, ele usa essa expressão baseado no que Jesus diz para Nicodemos. É preciso nascer de novo. Ou seja, regenerado. Gerado segunda vez. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Diz aí o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Perceba que essa regeneração é por causa da morte e ressurreição de Jesus. Senão, nós estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados, como diz Paulo na sua carta aos Romanos. Mas Deus, pela sua graça, o texto diz aí, querido, pela sua graça, ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, nesse momento, o momento que você tem esse encontro com o Senhor Jesus, e o Espírito Santo passa a habitar na sua vida, fazer morada em você, lá no teu espírito, nesse momento acontece o novo nascimento. Você é regenerado, recriado, o teu espírito que estava morto, ele ganha vida. E você então passa a ser um filho de Deus. Mais um que nasceu, mais um que é uma nova criatura. Em Cristo Jesus, você se tornou um filho de Deus. Amém? Talvez você esteja em dúvida. Como eu posso ter a certeza de que eu sou uma nova criatura, de que eu nasci de novo, de que eu fui regenerado? E aí eu quero ir com você em outro texto. Como podemos afirmar que somos uma nova criatura? Não fica escrito, você não ganha uma nova certidão de nascimento, mas você ganha uma nova mentalidade, você ganha uma nova natureza. E é disso que vamos tratar agora. Você ganha um novo DNA. Todo filho tem o DNA do pai, não é verdade? Quando se estão brigando na justiça pela paternidade de alguém, a primeira coisa que vão pedir à justiça é o DNA da criança, para saber quem é o pai e quem é a mãe. E o teste de DNA tira toda dúvida. Não fica nenhuma dúvida da paternidade daquela criança. Porque o DNA do pai e da mãe passam para o filho. Se você e eu somos o filho de Deus, nós temos o DNA de Deus. Amém, querido? Como nós vamos aferir esse DNA? Venha comigo. Primeira carta de João, capítulo 3,
anda aí um pouco mais à frente, Pedro, logo à frente está a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 7. João ele é bastante claro, assim como Jesus, nas suas colocações. Você que não está acostumado com a linguagem bíblica, não se espante e nem pense que nós somos radicais. Nós somos apenas bíblicos. Estamos lendo o texto bíblico. E diz aí o seguinte, 1 de João, capítulo 3, verso 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Pois bem, João então ele faz uma análise muito clara e simples sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus, eles têm o DNA de Deus. E no versículo 9, ele diz aí, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Querido, aí está exatamente o DNA, a divina semente, a semente que Deus plantou em nós quando nós nos convertemos, é o Espírito Santo de Deus, que agora ele passa a habitar no cristão, naquele que nasceu de novo. Essa é a divina semente. Quem tem a divina semente, o texto é claro e diz, todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, aquele que nasceu de novo, o verdadeiro cristão, ele é o Filho de Deus. Porque ele nasceu de novo, ele é nascido de Deus. Então, como é a vida dele? A prática da vida dele. Não vive na prática de pecado. O pecado para o cristão verdadeiro, ele precisa ser um acidente, não uma coisa corriqueira, diária. Então, como você sabe que você nasceu de novo, que você é um filho de Deus, você sabe exatamente se você vive na prática de um determinado pecado ou não. Ou se você acidentalmente comete um pecado. E se você é um filho de Deus, o Espírito Santo vai falar ao teu coração, ele fala ao meu coração. Então nós vamos nos arrepender, pedir perdão pelo pecado e abandonar aquele pecado. Assim é a vida do Filho de Deus. Mas ele não vai viver ali na prática do pecado. Quando estávamos lá no mundo, o pecado era uma prática diária. Muitos tinham a prática de prostituição, outros tinham a prática do roubo, outros tinham a prática da mentira. Uma vez que nasceu de novo, se tornou uma nova criatura, ele abandonou aquela prática. Ele não mais pratica a prostituição. Ele não mais pratica a mentira, a fofoca, o engano. É isto que João está explicando. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Por que não vive? Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Não pode. Não é compatível. O cristão, o verdadeiro cristão, viver na prática
do pecado. Desta forma, nós podemos saber exatamente se nascemos de novo ou não. E dessa forma você conhece alguém que se diz cristão. Basta olhar para a prática de vida dele. A vida diária vai dizer se ele é ou não cristão. Porque olha o que diz aí o versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Ou seja, ele é filho do diabo. Ele é filho das trevas, filho da iniquidade. Ele tem prazer na mentira, ele tem prazer no roubo, no engano, né? Como nós temos visto aí nos noticiários todos os dias, as fraudes nas prefeituras, nos governos, né? Os hackers que vivem roubando pela internet. Essas pessoas têm prazer no pecado. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Por isso que pregamos o Evangelho para que as pessoas, ao conhecer o Evangelho, elas possam abandonar a prática do pecado ao se tornarem filhos de Deus, novas criaturas, aqueles que nasceram de novo. Amém, querido? Dessa forma você pode saber e conhecer se você é ou não uma nova criatura, um verdadeiro cristão, alguém que nasceu segunda vez. O cristão, quando ele peca, ele se entristece, porque o Espírito Santo que está nele vai falar com ele, olha, você pecou. É preciso se arrepender, pedir perdão e abandonar esse pecado. Então vai vir quebrantamento ao nosso coração, vai vir contrição, vai vir choro e lágrimas. E aí então, ao irmos aos pés de Jesus, pedindo perdão, aqui mesmo nesse livro, capítulo 1, volta aí um pouco, olha o que diz aí, 1 João, capítulo 1, versos 8 e 9. Diz aí o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, quando acidentalmente o cristão pecar, ele tem o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É assim que o cristão vive. Ao pecar, ele se arrepende, ele vai aos pés da cruz, pede perdão, e aí então, no mesmo instante, o Espírito Santo vem e vivifica o coração dele, volta a alegria, e ele então é purificado pelo sangue de Jesus, porque ele é uma nova criatura. Aquele que não nasceu de novo, que não é um cristão, ele peca, primeiro que ele nem se arrepende, ele nem fica triste, e ele continua naquela prática, porque ele gosta do pecado, ele tem prazer no pecado. Aí a diferença de um cristão que continua sendo pecador, porque a natureza pecaminosa está nele, e a diferença de um não cristão, que é um pecador inveterado, porque ele tem prazer no pecado, ele ama o pecado, porque ele está seguindo a Satanás, o diabo, como diz o texto ali, que ele vive pecando desde o início. Então, querido, é fácil eu e você termos o discernimento para sabermos se somos ou não um verdadeiro filho de Deus. Versículo 10, voltando no capítulo 3 aí de 1 João, olha o que diz aí no verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Ou seja, então o filho de Deus, o verdadeiro cristão, é aquele que não vive na prática do pecado. É aquele que pratica a justiça e é aquele que ama ao seu irmão.
Este é um verdadeiro cristão. Esse nasceu de novo, ele é um filho de Deus. Ele tem prazer na justiça, ele tem prazer no amor aos irmãos, e ele tem prazer na santidade de Deus, e ele vai trabalhar para fugir do pecado, ele vai trabalhar para ter uma vida santa e reta diante de Deus. Amém, queridos? Mas eu gostaria de ir com vocês a Romanos. Romanos capítulo 8. Porque os filhos de Deus, eles têm uma herança. E Paulo, na sua carta aos Romanos, vai falar sobre filhos e herdeiros. O filho, querido, ele tem muitos privilégios, porém, ele também tem deveres. Romanos capítulo 8, verso 12, o contexto aí fala de filhos e herdeiros. E muitas das vezes, e muitos filhos de Deus, que nasceram de novo, se comportam como se não fossem filhos. E aí perdem muitos privilégios. Olha o que diz aí Romanos 8, versículo 12. Vamos ler até o versículo 17. Romanos, capítulo 12, Romanos, capítulo 8, versículo 12. Diz assim: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. É assim que deve viver o Filho de Deus, o verdadeiro cristão, mortificando os feitos da carne e os desejos da carne, devem ser mortificados pelo Espírito que habita em nós. Certamente vivereis. É o que diz aí o versículo 13. Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha aí mais uma prova, mais uma evidência de que eu e você, se somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, todo filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Ele vai orar, ele vai pedir direção a Deus para a sua vida, em cada detalhe, no negócio, na criação dos filhos. Nesse tempo de pandemia, a gente precisa da direção de Deus para detalhes da nossa vida. E o Filho de Deus, ele não anda enganado. Porque Jesus diz, aquele que me segue não andará em trevas, porque eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Aquele que segue a ele não anda em trevas, não tropeça, tem clareza. E o Espírito de Deus é aquele que foi enviado da parte do Pai para nos guiar a toda a verdade. Versículo 15. Olha o que diz aí. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mais uma comprovação para quem nasceu de novo, quem é um filho de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Todos quantos receberam o Espírito Santo, querido, o próprio Espírito Santo dentro de nós testifica conosco que somos filhos de Deus. Por isso não há como estar enganado. Os verdadeiros cristãos, os verdadeiros discípulos, aqueles que nasceram de novo, que são nova criatura, não tem por que ficar enganado, porque o Espírito Santo dentro de nós testifica, confirma, aprova com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Versículo 17, olha o que diz aí. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros,
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Haverá uma glória. Assim como Jesus foi glorificado junto ao Pai, ele está à direita de Deus, o Todo-Poderoso, um dia também nós seremos glorificados, ganharemos um novo corpo. No arrebatamento, ao ressoar a trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nos ares. E nesse instante, no momento, no ato do arrebatamento, nós seremos transformados em um novo corpo, um corpo glorificado. É o que diz o texto. Seremos herdeiros de Deus. Co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiro é herdeiro junto com Cristo. Cristo é o herdeiro. Ele era o filho único. A Bíblia diz lá em João, onde estávamos, o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo, que deu o seu filho unigênito, ou seja, filho único. Mas após esse filho descer e morrer por mim e por você, e ressuscitar ao terceiro dia, deu-nos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Ou seja, através da morte vicária e da ressurreição de Jesus Cristo, todos quantos vão a ele ganharam esse poder. E aí nós então viramos herdeiros junto com Cristo. Ou seja, toda herança que Cristo tem, da parte de Deus, nós temos junto com ele. Isso que significa a palavra co-herdeiros com Cristo. Ou seja, herdeiros junto com Cristo. Toda a glória que Cristo tem hoje nos céus, queridos, também é nossa, por direito adquirido. Porque Cristo pagou o preço por nós, por mim e por você, e por todos quantos quiserem ir a ele, poderão receber essa herança através de Cristo Jesus. Por isso que, no final do versículo, Paulo diz, se sofremos com ele seremos glorificados, ou seja, teremos toda a glória que Cristo tem, nós também teremos. Que coisa tremenda, querido. Isso você pode louvar a Deus e glorificar a Deus. Por isso, todo cristão, ele tem todo motivo para ser uma pessoa alegre, feliz, porque ele aguarda a glória celestial, ele aguarda algo que é magnífico. E a Bíblia diz que os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram, nem passou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para mim e para você, para todos quantos um dia entregaram a sua vida a Cristo e se tornaram co-herdeiros com Cristo, o que nos aguarda, querido irmão, querida irmã, é algo glorioso. A Bíblia diz alegria indizível, cheia de glória. É o que nos espera no céu. Portanto, não devemos ficar desesperados com o coronavírus, ansiosos por causa da pandemia, porque a glória que nos aguarda nos céus, ela é magnífica, ela é muito maior do que tudo isso aqui na terra, que é passageiro. Esta é a nossa esperança, querido. Por isso, alegrai-vos. E por isso Jesus disse, erguei a vossa cabeça e exultai, porque a vossa redenção se aproxima. À medida que o fim dos tempos se aproxima, a nossa redenção também se aproxima. Amém, queridos? Então essa filiação a Deus, essa paternidade de Deus, que nos deu uma nova natureza, nos deu um novo DNA, ela significa também o seguinte, que todo filho de Deus, ele deve manifestar a natureza de Deus. E aí então vai a responsabilidade do filho. Assim como teremos a glória divina, somos herdeiros da maior riqueza de todos os tempos, que é o reino dos céus, nós também somos responsáveis pela manifestação da natureza divina, enquanto estamos aqui na terra,
E eu queria ir com os queridos irmãos, novamente, a carta de Pedro, porém agora a segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos comigo. Ali nós vamos ver a natureza, mas também a manifestação dessa natureza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Vamos ler do verso 3 em diante. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, diz o seguinte: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou da sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ah, querido irmão, querida irmã, aí há para nós um grande tesouro. Veja bem, nos foi doados de graça, né? Porque a salvação é de graça, mediante a fé. Não pagamos nada, não tem que pagar promessa, não tem que dar dinheiro para ninguém. A salvação da tua alma, da minha alma, foi conquistada pelo preço de sangue lá na cruz do Calvário, e Cristo já pagou o preço por mim e por você. Por isso o texto diz que foi doado. E hoje nós temos, de graça, têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Uma vez que eu nasci de novo, você nasceu de novo, nós somos coparticipantes, participantes juntos da natureza divina. E qual a vantagem disso, querido? Porque essa natureza divina nos livrou, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo, ou seja, as concupiscências desse mundo, do engano, né? A prostituição, o roubo, a mentira, as drogas, o vício, tudo isso nós somos livres. E hoje, eu e você, todos quantos foram nascidos de novo, têm autoridade contra a paixão do mundo, as paixões mundanas. Nós podemos dizer, eu não quero isso. Enquanto que o não crente, ele está acorrentado, amarrado pela paixão mundana, pela paixão maligna. Quantos viciados eu já trabalhei, orei e tentei ajudar, e eles dizem, eu tento, mas eu não consigo largar isso. Então aquilo é uma corrente que está acorrentando aquela vida. Mas quem nasceu de novo, preste atenção nesse detalhe, está livre da corrupção das paixões que há no mundo. Esta é outra grande diferença de um cristão para um não cristão. E um verdadeiro cristão, ele é um filho de Deus. É aquele que nasceu de novo, que foi regenerado, que tem uma nova vida. Mas isso implica também numa responsabilidade. E é o que o Pedro vai tratar no restante do texto, quando ele diz aí o seguinte, verso 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. Junto da fé que nós ganhamos, nós devemos associar. E aí então ele vai dar uma sequência de virtudes. Associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazendo com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos
no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, vejam bem, se eu sou um cristão verdadeiro, eu tenho a natureza divina. Eu preciso associar a fé que eu ganhei, preciso trazer para a minha vida a virtude. E junto com a virtude eu tenho que acrescentar o conhecimento. E aí, lógico, é o conhecimento de Deus, das Sagradas Escrituras. Mas com conhecimento, eu preciso acrescentar o domínio próprio. O verdadeiro Filho de Deus é aquele que não fica iracundo toda hora, por qualquer coisa. Não, ele tem domínio próprio. Mas junto com o domínio próprio, eu preciso acrescentar a perseverança em qualquer coisa que eu fizer na minha vida. Perseverança na oração, perseverança no estudo da Bíblia, perseverança no curso universitário que eu entrei, perseverança na criação dos meus filhos, em ensinar a eles as Sagradas Escrituras. Mas junto com a perseverança, eu preciso acrescentar a piedade. Eu preciso então ser um cristão piedoso. Mas junto com a piedade, eu preciso acrescentar a fraternidade, a comunhão com os irmãos, o querer estar junto com eles. E junto com a fraternidade, eu preciso acrescentar o amor. O verdadeiro cristão, um filho de Deus, aquele que nasceu de novo, é alguém que ama. Ama de verdade, ama o próximo, ama o pecador que está perdido nas trevas. Ele ama o próprio inimigo, como disse Jesus: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Queridos irmãos, toda essa natureza divina em nós vai trazer tudo isso. Isso é numa crescente. Isso vai aumentando, como o texto diz. Isso deve aumentar em nós para que nós sejamos cristãos que frutificam. Pedro diz aí, para que não sejais infrutuosos. Ora, se eu não sou infrutuoso nem inativo, lógico, eu sou um cristão frutífero. E ativo no reino, ativo na obra de Deus. Quando eu vejo uma necessidade, está ao meu alcance, eu vou ajudar, eu vou tentar sanar aquela necessidade do meu próximo, do meu irmão, seja lá quem for, que estiver ao meu alcance. Querido irmão, o verdadeiro cristão é um filho de Deus que carrega nele a natureza divina. E a natureza divina é aquela que ama, é aquela que se compadece, é aquela que tem piedade. Então você que está me ouvindo, que não é um cristão, que fica muitas das vezes falando, mas eu conheço crente falso, eu conheço crente que faz aquilo outro. Saiba você que é muito claro, basta você ler a Bíblia. O verdadeiro cristão é aquele que tem a natureza divina nele, no DNA, está na veia, no sangue. E por ele ser um cristão verdadeiro, ele tem a natureza divina, ele vai manifestar a natureza de Deus, a piedade de Deus, o amor de Deus, a compaixão de Deus, para o louvor da glória de Deus. Amém, querido? Versículo 10 e 11, para terminarmos. Olha o que diz aí. Por isso, irmãos, procurai com diligência. Diligência é cuidado. É você tomar cuidado, você fazer aquilo com extremo cuidado, com zelo, para não errar, para não deixar passar nada, para não ficar desfalcado em nada. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. E a diligência tem que ir crescendo cada vez mais. Confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Não haverá nenhuma dúvida
quando você vê um verdadeiro cristão trabalhando pelo reino dos céus, e você pode dizer com clareza, olha, a entrada dele nos céus está amplamente suprida. Não tem nenhum erro. Ele vai para o céu e vai com galardões, ele vai receber a coroa da vida. Ele será recebido de pé, como Estevão, lá na glória, quando estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos e Jesus em pé à direita do Pai. E Estevão dizia e invocava, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E assim rendeu o espírito e morreu para os amigos e irmãos, mas ele acabava de entrar no reino dos céus. Ele nasceu para Deus. Ele foi recebido de pé pelo Senhor Jesus. E se eu e você, querido, aumentarmos a cada dia a nossa atividade com a natureza divina, amando mais, ajudando mais, pregando mais o Evangelho, vivendo mais em santidade, fazendo discípulos, orando, intercedendo pelos povos não alcançados da terra, a nossa entrada no céu será amplamente suprida para o louvor da glória de Deus. Amém, querido? Deus te abençoe e te guarde, Deus te fortaleça. Se você ainda não é um filho de Deus, não é um verdadeiro cristão, decida hoje dar esse passo. Creia no sacrifício vicário do Senhor Jesus, peça perdão pelos seus pecados, entregue a sua vida a Deus. Amém, querido? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vá ao nosso canal no YouTube, Marcos Fernandes, e se inscreva e ajude a espalhar a mensagem do Evangelho para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Você que esteve conosco, Deus te guarde e te abençoe. Se Deus permitir e Jesus não voltar, domingo estaremos juntos novamente, nesse mesmo canal, às 18 horas. Pai querido, te adoramos pela tua palavra, que é viva e eficaz, a tua palavra que é poderosa, a tua palavra que é como espada de dois gumes. Ó Deus, permita que esta palavra alcance o coração dos meus irmãos, aonde eles estiverem. Que essa palavra alcance, Senhor, pessoas, dezenas e milhares ao redor do mundo, Senhor. Ó Deus, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Fica conosco, nos guarda, nos dá uma noite de paz e tranquilidade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Forte abraço, Deus te guarde.